Olá, tudo bem? Começa agora o programa Ideias e Debates. O assunto hoje, o aumento de conflitos nos condomínios durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Tiago Natálio, que é advogado. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, cumprimento aqui toda a sua audiência e tenho certeza que será um belo de um encontro, um bom bate-papo. Com certeza, muito obrigada. Bom, também para essa conversa, recebo Ana Luísa Pretel, que é mediadora e advogada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila, pelo convite. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e ao meu querido colega Tiago Natálio, né? Bom, então a gente tem aí um bom tempo para conversar sobre um assunto que, com certeza, nessa pandemia foi pauta, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco. Há dados já do aumento do número de reclamações registradas nesse período de pandemia nos condomínios, ali entre os moradores? Sim, sem dúvida. Na verdade, não existe assim um instituto de pesquisa assim muito próprio ou específico à área de condomínios, até porque dentro de um condomínio existe todo, vamos dizer assim, uma burocracia para se fazer consultas. Mas através desses institutos, através dessas instituições relacionadas a administradoras de condomínio, associações de síndico, nós temos percebido sim que eles têm divulgado um índice muito elevado de reclamações, de conflito dentro dos condomínios, e de fato não era para menos, né? Nós estamos diante de uma pandemia bastante significativa. No início nós imaginávamos lá uma semaninha dentro de casa, às vezes duas, um mês no máximo, e nós já estamos praticamente há mais do que um ano dentro de casa. E isso, sem dúvida nenhuma, aumentou todos os tipos de conflito em seus números, gêneros e graus. Doutora, quais foram os conflitos mais comuns durante esse período? Pois é, Priscila, é assim, eu falo num tom até mais leve, né? Mas nessa pandemia, o marido percebeu que ele tinha mulher e a mulher percebeu que tinha marido, né? Os dois ficaram Uhum, dentro de casa o tempo todo e verdade. perceberam que eles eram casados, inclusive, né? Porque Uhum. a rotina de um casal hoje, na faixa dos 30, 40 anos, eles trabalham a semana inteira fora, os dois, né? E as crianças vão para a escola o dia todo. Sábado é o dia de colocar as tarefas domésticas em dia, e o domingo é o dia que o povo se encontra mesmo de verdade. E agora eles passaram a se encontrar todos ao mesmo tempo, o dia inteiro, sem poder sair. E isso acaba que realmente cria alguns conflitos, né, dentro das unidades e cria conflitos com também os vizinhos, né? Então, nós tivemos conflitos em relação a o que fecha, o que não fecha dentro dos condomínios. O doutor Tiago pode falar até com mais propriedade. Então, cidades que síndicos seguiram decretos municipais, né? Outros não seguiram os decretos municipais, outras cidades não se manifestaram, não tinha nenhum decreto a ser seguido, mas tinha o pessoal que nega, né, absurdamente ainda negam que existe essa doença, que não querem usar máscara, e isso acaba que traz muito conflito dentro dos condomínios, né? A questão do barulho, né, também foi uma pauta aí dentro desse momento de pandemia. Doutor, fala um pouquinho para a gente. Eu acho que muita gente percebeu como os prédios são construídos com uma acústica ruim, já que qualquer barulhinho que se faça parece que é um barulho imenso, né? Exatamente. Veja, Priscila, que não é somente nós pensarmos na acústica
do prédio, que também é muito importante. Diferente do que nós tínhamos antigamente, eu, por exemplo, trabalho num prédio que é de 1939. Uhum. O formato de construção era uma concepção totalmente diferente. Então aqui a gente tem uma certa acústica já natural. Então esses empreendimentos novos, de fato, eles não contam com isso. Mas eu acredito que vai além disso. Quando a gente fala aí de questões relacionadas ao barulho, à perturbação do sossego, por conta de nós mantermos todas as atividades dentro do próprio apartamento, não tinha outra forma, não tinha outro resultado a existir que não o aumento. Hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos a realidade que os pais eles saíam dos seus apartamentos, das suas casas para ir trabalhar. Hoje eles trabalham dentro de casa. Os filhos também saíam para estudar fora e voltavam depois de um determinado período. Tinha aquele momento lá de brincar e etc. Só que hoje eles fazem tudo dentro de casa. Aqueles barulhos mais em excesso de brincadeiras, as crianças, elas extravasavam lá nas áreas de lazer do condomínio. Mas hoje, com áreas de lazer fechadas em alguns condomínios ainda, e falando de um modo geral de todo esse momento da pandemia, as crianças começaram a ter as brincadeiras tudo dentro do apartamento. Ao mesmo tempo, nós tivemos casos em que as pessoas estavam fazendo reformas, mudanças. Existimos diversos casos de professores dando aula de dentro de casa, pessoas trabalhando, participando de reunião. Então, diante disso, não havia possibilidade de existir outra situação que não um conflito, um choque muito maior, porque os pais que começaram a trabalhar de dentro de casa, eles começavam a reclamar dos filhos dos seus vizinhos, dizendo que eles estavam fazendo barulho, dizendo que eles estavam brincando, mas o filho também tem o direito de brincar dentro do apartamento. Então, realmente, o choque ele foi muito elevado e nesse momento, partindo aí o que a gente sempre fala, é partir para uma solução de tentar apaziguar toda essa situação, que a gente vai discorrer sobre o formato de como resolver, mas sem dúvida nenhuma, de um modo geral, diante de toda essa circunstância que a gente colocou aqui, esse panorama, o barulho ele realmente foi um agravante muito grande que acarretou em todo esse conflito que está existente. Doutora Ana, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso também como moderadora. A senhora trouxe ali questões dentro de casa, entre o casal, e também tivemos, né, essas outras questões de barulho, né, entre os vizinhos. Como resolver uma situação dessa? Como entrar num consenso, né, para que tenha paz nesse momento que a gente ainda não sabe quando vai terminar, porque a pandemia ainda não terminou. Pois é, a pandemia ainda não terminou, né? E as pessoas provavelmente ainda ficarão em casa por algum tempo, né? Uhum. E muitas escolas não irão voltar às aulas agora, então os alunos ainda terão que assistir aula em casa. Nós tivemos uma colega, por exemplo, ela tem duas crianças, né? Esse caso é legal de contar. E aí, no belo dia, que ela não podia sair de casa de jeito nenhum, quebrou o computador. Ela trabalhando no computador, o marido trabalhando no outro computador e a criança dela precisando de um computador, porque o computador dele tinha quebrado, né? E assim, não tinha como providenciar imediatamente, né? A gente acabou ajudando com a história do computador. Mas, enfim, você vê que dentro da casa eram três pessoas em três lugares diferentes, precisando de computador e utilizando para se comunicar com o mundo externo, né? Então, não tem muito como a pessoa, às vezes, não atrapalhar até quem está no cômodo ao lado, porque já aconteceu comigo, de eu estar dando aula junto com um colega e a esposa dele, que também é professora universitária, às vezes nós parávamos um pouquinho de falar e a gente escutava a voz dela no outro cômodo,
também trabalhando, né? E aí é onde os vizinhos passam a ter que entender qual é a profissão do outro. Então, assim, no condomínio, nós temos a definição, né, que ele é uma empresa, ele não é uma empresa, ele tem o CNPJ, não tem o CNPJ, como é que ele é juridicamente falando, né? Se compara, ele é híbrido. E eu sempre falo, no fim, o condomínio é uma grande família, porque você está debaixo do mesmo teto. Você tem que conviver com aquele que está do seu lado, às vezes com uma parede muito fininha, que ele sabe tudo o que acontece na tua casa. Né? E na hora em que dá convivência, não tem como. Ou você acerta, né? Faz um acordo com o seu vizinho. Olha, então tá, eu estou dando aula das 8 da manhã até o meio-dia. Então, nesse horário, você consegue colocar o seu filho na sala, porque eu estou dando aula no quarto X, né? E eu não posso mudar o computador de lugar, porque senão a internet fica ruim. Também tem isso, né? Às vezes você vai, né? Aqui em casa, eu estou aqui na sala, estou aqui falando com vocês. O meu irmão está dando aula no andar de cima, eu moro numa casa, né? Então, assim, mas às vezes, e a porta está fechada, quando a internet está boa, mas quando a internet não está boa, há uma interferência. E assim é dentro do condomínio, né? Nós temos que imaginar que ele é uma grande casa e que os vizinhos têm que entender essa situação atípica que nós estamos vivenciando e se eles não conseguem por si só, então chamar um mediador, né? O síndico chamar um mediador. Se o síndico ele pode ser mediador, ele representa o condomínio, mas nada impede que ele também adquira essas técnicas até para gerir melhor o condomínio no qual ele foi eleito síndico, né? A gente tem falado muito isso. Mas se ele entender que ele ou ele não tem aptidão ou ele não quer, então que ele chame um mediador para que facilite esse diálogo entre as pessoas, né? Isso é fundamental. E a gente vê que vai continuar. Pelo menos esse ano de 2021, eu não quero ser pessimista, mas a gente tem escutado infectologistas falando que tem que ter o tempo, né, da vacinação. Enquanto a população toda não tiver vacinada, o risco ainda é grande, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu entendo que cada vez mais a gente tem que ter mais cuidado, porque a proporção de transmissão aumentou, né? E eu escutei essa semana várias entrevistas de participações em jornais de infectologistas que eles temem, né, que fevereiro agora, quer dizer, daqui 10 dias, seja o pior mês da pandemia até agora. Essa é a projeção que eles estão fazendo. Torcendo ao contrário, mas essa é a projeção. E o condomínio tem que estar muito alerta, né? Com tudo isso. Né? Porque a gente tem conflitos também por conta do Covid. Né? O doutor Tiago pode falar até, né, doutor Tiago? Os conflitos que nós enfrentamos porque as pessoas acham que não pode entrar ninguém dentro do condomínio, né? Lembra no comecinho, Tiago? Fecharam todas as portas, não entra mais ninguém. Bom, e o que está doente lá dentro? Como é que faz? Quem dá assistência? Lembra disso, Tiago? Assim, funcionário que acabou pegando Covid, né? Sapato do lado de fora da casa, do apartamento, no corredor, né, perto da escada. E se tiver um incêndio, como é que faz? Com o sapato atrapalhando no meio do caminho. Não é verdade? Então, são conflitos que são inerentes à própria Covid, né? Doutor, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre esse assunto. Perfeito. Então, conforme dito pela doutora Ana Luísa Pretel, ela traz um pouco dos conflitos e também das soluções. E o que a gente pode extrair
desse posicionamento é a questão da empatia. Se nós não aplicarmos a empatia dentro da vida em condomínio, ou seja, nos colocarmos na situação do outro, dificilmente a gente vai conseguir resolver os conflitos. Até porque nós estamos num momento em que os conflitos eles aumentaram muito. Se antigamente nós já dependíamos da empatia dos demais condôminos, hoje muito mais. Até porque, diante dessa situação também, por conta de falta de um regramento, às vezes, como se utilizar a área de lazer, se pode ou não pode ter um bloqueio, se o decreto atinge ou não o condomínio, nesse momento do que nós vivenciamos nos condomínios, primeiro, foi que os síndicos, eles foram realmente aí protagonistas nesse meio condominial. Porque até num momento onde nós jamais tínhamos uma lei, pelo menos de forma muito clara, um decreto autorizando um fechamento, algo que lá no começo, inclusive, houve muita discussão se poderia ou não fechar. Tivemos aquele veto do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele dizia que não poderia o síndico decidir sobre o fechamento, mas mesmo assim os síndicos tomaram uma dianteira bastante expressiva, com bastante posicionamento através das suas assessorias jurídicas, assessorias administrativas, e optaram sim por fazer o fechamento com base, por exemplo, no artigo 1348 do Código Civil, que dizia que compete ao síndico tomar as medidas que são necessárias no intuito de preservar a saúde dos demais condôminos. Então, nesse ponto, nós temos que destacar que a empatia é muito importante, mas se ultrapassado todos esses procedimentos de empatia, de busca de uma solução de conflito, através de mediação condominial, por exemplo, e nós não resolvermos, aí a gente precisa tomar outras medidas, sendo elas, por exemplo, advertência, chegando ao ponto de uma multa. Não que seja o ideal tomar essa medida, mas nós tivemos casos, por exemplo, de negação total. Tivemos casos em que condôminos simplesmente disseram o seguinte: eu não vou andar com a máscara, aquela área de lazer que vocês fecharam eu vou utilizar e ponto final. Então ficou uma situação muito delicada para o síndico tomar as medidas, mas mesmo assim, com o amparo da lei, também teve a possibilidade de coibir esse tipo de procedimento que vai totalmente contra a vida em condomínio, que requer o quê? Não só imaginar que as pessoas têm direitos e direitos, têm deveres também para serem cumpridos, e é muito importante. Bom, como o senhor falou, vários, então, síndicos ali já tomaram algumas decisões, a restrição de algumas áreas, fechamento, mas outros também levaram isso para proibição de mudanças, entradas e saídas de visitantes, entregas de encomendas. Ele tinha também esse direito, o direito administrativo que ele tem de um condomínio, lhe dá esse poder de determinar se as pessoas podem entrar ou sair do condomínio? De fato, houve, às vezes, na tentativa de fazer o bem, houveram diversos excessos. Às vezes, e isso como exceção, nós sabemos também que existe no meio uma parcela muito mínima mesmo, aquelas pessoas que se usam do poder de uma forma totalmente, vamos dizer assim, de uma forma de ditadura mesmo, o que não pode acontecer dentro do condomínio. Ao mesmo tempo que teve os projetos e as leis que tratavam de assuntos relacionados a dar ao síndico esse poder, ainda que tivesse, como de fato ocorreu, o veto presidencial acerca da impossibilidade dos fechamentos das áreas comuns, naquele momento inicial, era interessante o síndico trabalhar essa questão sozinho, porque não existia condição física de fazer uma assembleia com os demais condôminos. Então, essa ordem, entre aspas, esse poder que partiu do síndico, também era algo a título de exceção, também era um caráter totalmente transitório, mas que com o projeto de lei 1179, que virou a lei 14.010, passando a aprovar a assembleia por meio virtual, não haveria mais por parte do síndico o porquê
não chamar a assembleia e dividir com os demais a tomada de decisão. Então, eu acredito que o síndico, fazendo um histórico, ele iniciou da forma certa, tomando a dianteira, mas aquele síndico que se manteve, ele pura e simplesmente, sem consultar nem os condôminos, ou seja, os seus pares, aí ele começa a entrar num caminho de muito risco, de muito erro. Porque se nós temos a condição de conversar com os condôminos e colocar isso em pauta, em assembleia, a soberania da assembleia. E nós temos diversos tipos de tamanhos de condomínio. Tivemos condomínios, por exemplo, que não teve fechamento do início ao fim. Mas não porque eles quiseram desobedecer, mas porque o condomínio, as suas áreas de lazer, elas te dão total condição de utilização. Nós temos condomínios, por exemplo, de 5 unidades, como nós temos condomínio de 3.000 unidades aqui em São Paulo. Nós temos condomínios em que a área de lazer, as áreas de lazeres, elas são superiores ao número de apartamentos. Ou seja, se nós colocássemos cada família em uma área de lazer, uma família para usar quadra, outra família para usar a salão de jogos, outro usa a piscina, outro a quadra, teria mais áreas de lazer, sobraria área de lazer. Então não tem por que fazer o fechamento. Se todos estão tendo lá a separação, o distanciamento, não há por que fazer essa não utilização. Nós tivemos em algumas poucas cidades do Brasil alguns decretos que envolvesse aí, entraria no poder do condomínio, o que eu acredito ser totalmente errado, dado o fato de que dentro do condomínio, os próprios condôminos têm ali a condição de se regrar. Objetivo, obviamente que obedecendo às leis, mas há sim essa possibilidade. Então, o resumo que eu faço em relação a isso é que os síndicos foram corretos em tomar essas decisões iniciais, foram de fato protagonistas, mas a partir do momento em que nós imaginamos uma reabertura ou uma concepção diferente da cidade, eles precisavam consultar os condôminos e fazer as evoluções, seja para o fechamento, seja para a reabertura. Mas a empatia é tudo no condomínio. A gente precisa lembrar dela para a gente resolver todos esses conflitos dos quais a gente iniciou conversando. Doutora, e no caso das pessoas, os condôminos que não concordam, né, com essa decisão, então, do síndico, né, acham que é uma decisão arbitrária, exagerada, assim como a senhora começou a sua fala, falando que tem uma ala que é negacionista, né, que acredita que não é tudo isso, ainda acredita que não é tudo isso. E daí, como que é remediar, então, esse conflito entre o morador e o síndico? Como que resolve essa situação? Principalmente se o síndico endurecer e falar, sou eu que mando, pronto, acabou. Na realidade, o diálogo é sempre a melhor opção, né? Sempre. Então, de novo, o síndico ele pode chamar uma mediação, né? Para que, sempre lembrando que a mediação é voluntária, então as pessoas podem participar ou não, não tem obrigatoriedade, pelo menos não nesse primeiro momento, a não ser que isso já esteja estabelecido na convenção. Eu entendo que até no regimento, porque ela está no cotidiano do condomínio, mas para não ter briga jurídica com os colegas, eu até aceito na convenção, né, Tiago? E aí, só para isso. Mas eu acho que cabe no regimento, porque eu entendo que nós temos que facilitar a implantação da mediação por pessoas que são capacitadas para isso e que elas podem ajudar, por exemplo, nesse diálogo entre o síndico e os moradores, né? Quando for necessário, antes de o síndico assumir, e quando ele toma uma decisão, ele assume o risco, né? Sempre ele assume o risco, e ele pode ter também por parte dos condôminos uma ação, não tem impedimento, né? E aí ele vai esclarecer o porquê que ele tomou aquela decisão. Acontece isso? Acontece, né? Muitas vezes acontece, mas o ideal é que ainda mais nestes tempos que nós estamos vivendo, é que as pessoas procurem viver
de forma harmoniosa, né? Que elas realmente procuram viver respeitando, né, os outros. E às vezes a gente não vê isso, né? Essa semana, até para ilustrar, porque está muito recente, se você me permite, e Claro, aí fica. depois o doutor Tiago pode até fundamentar bem essa atitude, juridicamente falando, porque eu gosto de falar muito da parte da mediação mesmo, né? E aí o doutor Tiago complementa com a parte jurídica. Mas nós vimos aqui em São Paulo aquela pessoa que joga batata congelada na janela dos outros quando o cachorro late, né? Jogou coisa para o andar de baixo, né? Então, quem é essa pessoa? Né? O que, que ele faz dentro do condomínio? O que, que se pode fazer contra esse condômino, né? A favor do próprio condomínio? Então, nós temos situações e situações. Às vezes, o síndico é muito autoritário, né? Mas por que, que ele é autoritário? Tem uma forma de se conversar com ele para mudar a postura? O síndico, normalmente, ele é eleito, né? Então, alguém elegeu esse síndico e pode não estar satisfeito. Se 3/4 não estiverem satisfeitos, chama uma assembleia, troca o síndico, né? De repente, ele entendeu que ele é o dono do mundo naquele pedacinho. A gente também tem visto exemplos até internacionais, que as pessoas, quando entendem que elas podem mais do que aquilo que elas podem mesmo, né? E acontece, né? É passível de acontecer. Não sei o que o doutor Tiago pensa sobre isso, mas esse caso, por exemplo, é um caso de convivência impossível, né? E nós temos a função social da propriedade, que é manter a paz dentro do condomínio, até porque está na lei o sossego, né? Está no artigo e que influencia diretamente na saúde das pessoas, né? Ninguém consegue conviver com barulho sem ficar extremamente irritado, né, por muito tempo. Raríssimas as pessoas que têm esse controle emocional, né? São poucas pessoas que têm. E, doutora, até antes que o senhor comente, mas dentro ainda do que a doutora disse, recentemente também um vizinho acabava atirando, né, ali com uma arma, ninguém sabe direito que arma que é essa, de chumbinho, porque a bala dela, a bolinha dela é de ferro, então não seria airsoft, então ainda tem ali uma questão técnica, né, de que arma que ele está utilizando, mas atirava ali nos cachorros, os vizinhos, nas janelas, atrapalhando, né? Levantou-se a hipótese também dele ter problemas psiquiátricos. E nesse caso, quando já chega uma pessoa que oferece risco para o condomínio todo. Vamos lá. Ouvi falar assim sobre esse caso, acompanhei através dos noticiários, e você percebe que é um tremendo absurdo. Nós que moramos em condomínio, as pessoas que moram em condomínio, como nós dissemos anteriormente, existe o que? Os direitos e existem os deveres. Quando a gente sai do limite do razoável, a gente precisa ter medidas a serem tomadas. E para os que não sabem, para os condôminos que assim agem e não têm conhecimento, saibam eles que eles podem ser até, conforme a jurisprudência nos dá essa possibilidade, entre aspas, excluídos do condomínio. Ou seja, em última instância, feitas as advertências que são necessárias, multas, chama-se uma assembleia. Nessa assembleia, conforme o artigo 1337 do Código Civil, ele traz dois tipos de penalidade diferentes. Ele fala sobre a penalidade daquele, entre aspas, infrator de forma reiterada, ou seja, a pessoa sempre infringe o regulamento interno, sempre infringe a convenção. Que tipo de pena maior que eu posso dar a ele para que seja mais pesado
e que ele possa, de repente, parar com aquela atitude. Então, lá no artigo 1337, no caput, ele traz lá uma multa que ela pode ser aplicada de 5 vezes o valor da cota de condomínio. Ou seja, só que depende de todo um procedimento. Por exemplo, numa assembleia como essa, nós precisaríamos, conforme diz o Código Civil, de 3/4 dos condôminos votando em assembleia para ter um tipo de penalidade como essa. Eu costumo dizer que, infelizmente, o quórum aplicado a essa norma, ele é um quórum muito elevado. 3/4 é muito difícil conseguir nos condomínios. 2/3 já seria bastante, por exemplo, para alterar a convenção de condomínio, e uma das dificuldades maiores que a gente tem é alcançar esse quórum, que dirá 3/4. Mas mesmo assim, o procedimento precisa ser obedecido para que a gente tome essa decisão. E quando a gente fala de um condômino que ele infringe de forma reiterada a convenção, de fato ele acaba mexendo na convivência dos condôminos e os condôminos acabam se animando para poder dar essa penalidade maior. Então, nós temos multa de 5 vezes o valor da cota de condomínio, mas nós também temos uma outra multa que ela está no mesmo artigo, no parágrafo único, de 10 vezes o valor da cota de condomínio, seguindo esse mesmo procedimento. Só que nessa de 10 vezes, nós temos lá um conceito que ele traz a figura do condômino antissocial. Ou seja, o condômino antissocial é aquele que ele não tem condição de convivência com os demais. A vida em sociedade com esse condômino, em comunidade ali dentro do condomínio, passa a ser impossível por conta do comportamento que ele tem no dia a dia. Então, uma pessoa como essa, no exemplo, Priscila, que você trouxe, da pessoa tirando, ainda não sendo identificada, independente do que, se seja uma arma de verdade ou não, ele pode, contra ele, ter essa assembleia que vai se reunir, vai aplicar essa multa de 5 ou de 10 vezes, e a partir do momento em que se aplica uma multa de 10 vezes, essa assembleia ela serve como uma autorização para que o condomínio entre com uma ação, buscando a exclusão desse condômino do meio de convívio do condomínio. Isso não quer dizer que ele vai perder o apartamento dele. Quando a gente fala do direito de propriedade, o direito de propriedade tem diversas facetas. Ele não somente tem o direito de uso, ele pode ter o direito de uso, gozo, fruição e assim por diante. Ele pode vender o apartamento dele, ele pode alugar o apartamento dele. Mas nós já temos visto decisões em que a pessoa ela é excluída dessa convivência e ela é obrigada a se retirar do condomínio. Ela não pode mais usar aquele apartamento. Então, num caso como esse, certamente, se a gente lida com pessoas que estão indo contra direitos à vida dos demais condôminos, contra direito que envolve a integridade física das pessoas no condomínio, quando a pessoa vai contra direitos que envolvem a segurança dos demais condôminos, sim, pode sim chegar nesse ponto. Desejável é que não se chegue, mas nós temos diversos casos aí e a jurisprudência já tem dado um caminho aberto para esse tipo de decisão e esse tipo de sanção. E como ela é aplicada? A pessoa ela tem quanto tempo para sair, para deixar o imóvel? E se for um imóvel alugado, ela recebe de volta, por exemplo, o dinheiro, o valor calção que ela deixou ali, o depósito? Como que acontece também? Porque a pessoa também precisa de um prazo para ir para outro lugar, né? Encontrar um outro imóvel. Exatamente. Vamos falar, por exemplo, no caso de um inquilino. A partir do momento que o inquilino começa a quebrar as regras do condomínio, no próprio contrato de locação dele, certamente já tem cláusulas que, dando ele motivo para quebra contratual, qualquer direito que ele teria, ele acaba perdendo. E mais do que isso, o próprio contrato de locação pode ter multa, ou seja, ele pagaria ainda uma multa ao locador por quebrar esse contrato. Quando nós estamos diante de um inquilino, o que nós costumamos indicar é o seguinte: esse procedimento ele é muito difícil na justiça, então é muito mais fácil aplicar a advertência, comunicar o condômino locador, aplicar as multas no condômino locador, multas individuais pelo comportamento, e ele certamente vai tomar as medidas cabíveis
dentro do seu contrato de locação para buscar o despejo dessa pessoa. Então, isso daí seria muito mais fácil e muito mais rápido. Se nós estivermos lidando com um proprietário, ou seja, a pessoa que é dona do apartamento, vai ter que seguir esse procedimento que a gente disse. Um processo, ele sempre tem um devido procedimento legal. Nesse processo existe espaço para ampla defesa, para o contraditório, ou seja, o processo vai seguindo num determinado ponto em que se percebe facilmente qual é o momento dessa decisão e se essa decisão vai ou não ter recurso. Fato é que após transitada uma sentença dando uma penalidade como essa de que a pessoa tem que sair, o que vai acontecer? Vai ser dado ali um prazo, que esse prazo, na verdade, a pessoa já está percebendo que o processo já existe há anos. Então, esse prazo não precisa ser muito extenso. Às vezes, você dá um prazo para que a pessoa saia e já vincula uma multa diária se ele não sair. Ou, às vezes, pode-se usar até de força policial. Por quê? Porque é um mandado, ou seja, ou melhor, é a decisão do judiciário que depende de ser cumprida. Mas no decorrer do processo, ele já vai percebendo, através da ampla defesa e do contraditório, o momento em que vai chegar ao fim o processo, e chegado ao fim o processo, não tem muito o que demorar. Trataria ali de uma ordem e ele tem que sair sob pena de sair de forma coercitiva. Às vezes isso pode demorar 15 dias, às vezes pode demorar 30 dias, às vezes um pouco mais, porque vai depender aí de uma ordem, de um poder coercitivo. Doutora Ana, Oi. é o ideal que a pessoa converse diretamente com quem a está incomodando? Eu falo isso até porque há alguns anos nós tivemos até noticiado que o síndico, inclusive, daquele prédio tinha ido conversar com um morador e ele foi morto, né? Existem moradores que acabam tendo discussões mais acaloradas, tendo alguns problemas mais sérios. É indicado que se fale diretamente, que se interfone para o outro morador e converse com ele, ou não? Sempre pedir o auxílio ali do síndico, por exemplo. Olha, eu acho que tudo depende do morador, né? Então, assim, se você sabe que o teu vizinho é uma pessoa que te cumprimenta, conversa, e de repente ele começa a fazer um barulho que está te incomodando, não vejo mal nenhum de você falar diretamente com ele. Se você sabe que é um vizinho que para o carro no lugar errado, que já discutiu com o porteiro, que traz às vezes algumas questões na assembleia de uma forma contundente. Então, é melhor você procurar uma conversa através do síndico. Mas o que eu tenho falado muito e cada vez mais é que, principalmente para os grandes condomínios, o ideal é que ele tenha ou um mediador contratado, ad hoc, né? Então, como já tem mediadores contratados, ou contrate uma câmara de mediação, né? E que essa câmara, toda vez que tem um conflito dentro do condomínio, é ela quem vai administrar o procedimento da mediação. Eu entendo que nessa transformação toda que nós estamos vivendo, a mediação ela será, dentro dos condomínios, uma prestadora de serviço, como é a bomba d'água, como quem conserta a bomba de água, quem conserta o elevador, o prestador de portaria, né? Então, assim, com o tempo, as administradoras, os síndicos dos condôminos, eles vão ter a notícia que existe gente especializada que pode ajudá-los a resolver os seus conflitos. Né? E junto, não tira o advogado. O advogado não o trabalho do advogado ele é diferente. Muito pelo contrário, abre um novo campo para o advogado que estará, se for necessário, assessorando essas pessoas, né? De como
se proceder em mediações, né? Ele também é muito bem-vindo. É um novo campo de trabalho para o advogado, é esse acompanhamento de mediações dentro e fora do judiciário. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Então, dentro do judiciário, no SEJUSCs, né, que são Centros Judiciários de Soluções de Conflitos de Cidadania, e fora do judiciário, através das câmaras de mediação que trabalhem e que sejam específicas para condomínio, diante de tantas especificidades mesmo que o condomínio tem, é necessário que sejam câmaras que tenham especialistas que saibam realmente ajudar essas pessoas a não evoluir nos seus conflitos. Né? Eu sempre falo que dentro de um condomínio, em qualquer lugar, nenhum conflito começa grande. Às vezes é um olhar. A pessoa não gostou de como a outra olhou. Você pode não acreditar, mas é verdade. E aquilo vai tomando uma proporção que quando vê, está todo mundo na delegacia. Então, assim, por conta de um olhar. Então, realmente a mediação, não creio que ela seja já esse ano, mas como ela vem evoluindo, né? Desde que teve a resolução 125/10 do CNJ, quer dizer, no final de 2010 nós tivemos uma resolução, em 2015 a lei de mediação, o nosso Código de Processo Civil, ele fala em quase 40 artigos sobre mediação. Então, o legislador realmente ele entende que a sociedade como um todo ela tem que se utilizar desse instituto para poder conviver melhor. Né? Então, pode ser que não seja esse ano ainda, mas vários condomínios já estão aderindo à mediação e também ela será vista como uma prestadora de serviço, contratada por mês, contratada por cada caso, de acordo com a necessidade do condomínio. Né? A mesma coisa, tem condomínio que prefere portaria funcionário do condomínio. Tem gente que prefere a portaria remota, tem gente que prefere a portaria terceirizada, né? Então, os condomínios terão essas opções, né? E os advogados serão muito importantes nesse acompanhamento, devido às especificidades do condomínio. Tá? Doutor, nesse período, o senhor percebeu também o aumento do número de casos na justiça em relação a isso? Até a doutora falou, né, que existem moradores que já causam problema há algum tempo. E aquele que sempre para na vaga dos outros, aquele que não recolhe o cocô do cachorro, aquele que não quer usar máscara. Então, às vezes, a mesma pessoa, né, que está envolvida em vários casos, várias reclamações dentro do condomínio. Nesse caso, dá para se abrir um processo contra essa pessoa, ao invés de ir lá e tentar conversar, já que a pessoa já sabe que não vai resolver nada? Sim, sem dúvida. Nós percebemos sim um aumento, até falo por conta do escritório aqui, trabalhamos com mais de 200 condomínios, e a gente sim percebeu, dado o fato de que houveram também os conflitos, às vezes o síndico também passou a ser mais pressionado, principalmente por conta de falta de utilização de máscaras. Então, aquela paciência que se existia anteriormente, dado tudo isso que nós conversamos no dia de hoje, ela foi, entre aspas, terminando também. Então, o síndico passou a ser mais cobrado, as ideias de notificações, advertências, elas se intensificaram bastante, consequentemente, os processos também. A gente tenta trabalhar uma não judicialização ao máximo, mas eu costumo dizer o seguinte: nós, como escritório de advocacia, às vezes, quando a demanda chega ao nosso escritório, nós já imaginamos
que isso já tenha passado por uma mediação, ou melhor, já tenha passado inicialmente por uma boa conversa dentro do condomínio, às vezes através de uma mediação, e quando chega no escritório, às vezes já chega a ponto de ser tomada uma medida judicial. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta evitar ao máximo, é inevitável, às vezes, a distribuição da ação. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem percebido esse aumento que ocorreu, sim, nesse período aí de pandemia, de toda essa situação que a gente está vivendo e convivendo. Bom, o programa Ideias e Debates chega ao final. Eu vou, então, agradecer os meus convidados, também cada um tem a palavra, né, para as considerações finais, começando, então, pelo doutor Tiago Natálio, advogado, suas considerações finais. Ok, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da TV Alesp. Tenho sempre participado de diversos programas, tenho acompanhado todo o trabalho que vocês fazem e é algo assim de altíssima qualidade. Fico muito feliz aqui pelo convite por participar desta vez desse quadro contigo, Priscila. Gostaria de agradecer também a doutora Ana Luísa Pretel, que é uma pessoa totalmente renomada aí no mercado de mediação condominial, viaja bastante falando sobre esse assunto, levando essa bandeira já há muito tempo, e agradecer também a toda a sua audiência, que certamente está nos acompanhando e que futuramente vai ter a possibilidade de acompanhar através dos vídeos que são divulgados, e deixo aqui o meu agradecimento, muito honrado e muito feliz de ter feito parte desse programa. Nós que agradecemos. Agora também quem fala, a doutora Ana Luísa Pretel, mediadora e advogada. Também agradeço demais o convite, já tive o prazer de estar aqui com você em outras oportunidades, né? Mas eu acho que é sempre importante nós divulgarmos a ideia da mediação, né? Porque são técnicas, né, que as pessoas têm e que podem ajudar para que uma coletividade, uma comunidade tenha um convívio melhor, né? E eu costumo dizer sempre, se não for por amor, vai pelo bolso, né? Porque quando você vai vender a paz, você fala, olha, pode comprar um apartamento que aqui todo mundo vive em paz, já tem valor agregado já, né? Então, e adorei estar aqui com o doutor Tiago Natálio, meu companheiro de comissão, colega de muito tempo, e assim, é super agradável a gente compartilhar, né, com os colegas e com quem está nos assistindo, né, e sempre à disposição para quando vocês quiserem a gente retornar, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço a participação dos dois, trazer para nós tanto conhecimento e principalmente, né, deixar aí o recado de que a gente precisa nesse momento de tranquilidade, entender ali o seu vizinho, saber que você também faz barulho, que você também tem as suas limitações e que todos nós somos humanos. E daqui a pouco tudo isso vai passar e a gente vai conseguir retomar a nossa vida. Muito obrigada para vocês. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.